0096, 679-8452-6096, no facebook.com/radiofnc, no instagram.com/radiofnc, no x.com/radiofnc. Nós estamos com o presidente do Náutico, Zito Manuel, que vai exatamente passar a sua reclamação. O Náutico emitiu uma nota oficial no último final de semana. Tudo bem, Zito? Bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí que acompanham o Giro Esportivo. Ô, Zito, conta pra gente o que ocorreu no último sábado. Bom, Thiago, eu acho que quando as coisas vêm acontecendo com frequência e a gente, de uma maneira geral, não somente o Náutico, mas várias equipes de categoria de base têm reclamado a respeito de arbitragem, e nós não poderíamos ficar de fora e poder falar sobre a nossa insatisfação, principalmente nos 2 últimos jogos que a categoria de base nossa teve pelo estadual. O primeiro acontecido foi justamente na final do estadual da categoria sub-13, onde também teve uma má conduta, digamos assim, por parte do árbitro, dando preferência para uma determinada equipe, enfim, ou de uma maneira não preparada para interpretar as faltas ou levar o jogo de uma forma sem preferência de clube, né? Enfim, dando faltas não idênticas para a outra equipe, entendeu? No caso do Sub-13, de 20 faltas que teve no jogo, 18 foi contra o Náutico, entendeu? Então, a gente ficou realmente muito chateado nessa forma, principalmente do Sub-13. E logo em seguida, no sábado agora, aconteceu a mesma coisa, não somente a favor ou contra o Náutico, ou a favor da outra equipe, mas, de um modo geral, a insatisfação total de ambas as equipes, tanto por parte dos atletas, como a parte da comissão técnica, e também das 2 torcidas que estavam assistindo os jogos, insatisfeita com a atuação, principalmente do árbitro, que estava conduzindo a partida. Nós estamos conversando com o presidente do Náutico, Zito Manuel. Ô, Zito, no tocante à arbitragem, há um entendimento dos times de base que, assim como vocês estão trabalhando para revelar jogadores, a arbitragem também vai passar por esse tipo de erros, porque eles estão sendo preparados para o futebol profissional, ou vocês não têm tolerância com os erros que eles possam cometer nas categorias de base? Não, nós entendemos a parte de formação também dos árbitros, Thiago, mas eu acho que a parte da comissão de arbitragem, os dirigentes de arbitragem, precisa também entender qual o jogo que vai acontecer, qual que é o nível competitivo que as 2 equipes que vão estar em campo têm, principalmente em termos de rivalidade, assim, no sentido desportivo mesmo. E eu fico muito feliz nesses últimos 2 anos, Thiago, 4 a 5 equipes que entram em campo nas categorias de base, independente da idade, elas são muito competitivas, porque tem jogadores bons nos 2 lados. Então, quando 4 ou 5 equipes aí da capital aqui se estão em campo, você não sabe quem realmente vai vencer, porque realmente o nível competitivo entre eles são muito grande, porque existe bons jogadores dos 2 lados. Então, eu acho que no sentido da arbitragem, eles precisam entender a parte da rivalidade que existe entre as 2 equipes, a rivalidade que existe entre as 2 torcidas, e também a importância que tem aquele jogo na formação dos meninos, porque todas as categorias de base, Thiago, tem um investimento, investimento particular, cada pai gasta um dinheiro por jogo quando você é mandante, independente de sub-11, sub-13, sub-15, sub-17,
é em torno de 3 mil a 4 mil reais quando você é mandante. Então, existe um investimento, existe um planejamento por parte de cada clube que também precisa ser respeitado. Não é você colocar uma pessoa para conduzir uma partida de futebol de um nível competitivo e principalmente de uma rivalidade já construída dentro dos anos, de árbitro que fez o curso e é o primeiro, é o segundo, é o terceiro jogo que ele vai apitar, entendeu? A nossa preocupação é essa. Nós estamos conversando com o presidente do Náutico, o Zito Manuel. O Zito, deixa eu só discordar de você frontalmente, porque se pai banca não é base, né? Quem investe na base é clube. Se o pai está gastando dinheiro, é uma escolinha. Então, é preciso ficar claro para o ouvinte que categoria de base, quem banca é o clube. Escolinha, quem banca é o professor, é o pai, desculpa. E a gente sabe que o projeto do Náutico, ele é de categoria de base, mas também é de escolinha. Eu vou ler a nota que o senhor publicou no último sábado, porque algo me preocupa bastante depois da nota que eu li. A Associação Desportiva Náutico Futebol Clube manifesta seu repúdio à condução de arbitragem e organização das competições oficiais da federação. O episódio de hoje na rodada da Vila Nasser é grave. Sub-11 iniciado ao 12h10, sem a parada técnica prevista no regulamento. Aí eu fui ler o regulamento, Zito. E nenhum lugar do regulamento diz isso, que está previsto parada técnica ou parada para hidratação. Eu gostaria que o senhor informasse qual artigo do regulamento o senhor tem guardado que prevê essa parada, porque infelizmente me parece que houve um grave equívoco da sua parte, e se vocês não pensaram nisso, é um equívoco coletivo. Sub-11, sub-13, competição, regulamento específico e regulamento geral, não está previsto em lugar nenhum pausa para hidratação. Qual regulamento, qual artigo que o senhor se baseou para essa nota? Tiago, eu sei que muitas reuniões que a gente faz quando vai iniciar uma competição, muitos pontos às vezes passa batido, e um desses pontos aí foi, que você citou, realmente não tem nenhum do regulamento dessas competições de categoria de base. Mas eu acho que existe, Tiago, primeiramente, independente de estar em regulamento, e principalmente se tratando de crianças e adolescentes, tem que haver o bom senso. E muitas vezes, Tiago, a própria equipe de arbitragem não sabe quanto tempo que é aquela determinada partida, se é 25 minutos, se é 30, se é 40, entendeu? Então, a maioria dos árbitros também não lê o regulamento, né? E essa questão da hidratação é uma questão, mesmo que não esteja em regulamento, é uma questão de bom senso. A outra questão também, o bom senso também, mesmo que já esteja publicado tabela ou em regulamento, é a questão dos horários de início de partida, principalmente de crianças e adolescentes. É um absurdo, realmente, o que aconteceu no último sábado, uma partida de garotos de 15 anos, estava previsto para iniciar 10h30 da manhã, por causa de a próprio árbitro, o próprio delegado que estava lá na Vila Nácer, cumpriu o que estava no regulamento, a questão dos atrasos das partidas, do horário das partidas, que o primeiro jogo do dia iniciou 40, 50 minutos de atraso, entendeu? Acho que aí deveria ter aplicado o regulamento, aquela tolerância de 15, 20 minutos no máximo. E, infelizmente, as outras partidas também vai dando atraso, de acordo com o tempo que vai passando, o aumento de tempo de jogos, e a nossa partida que estava marcada para 10h30 da manhã, aconteceu 12h10, foi acabar 1h30 da tarde, entendeu? Então, tudo isso provocou tudo esse tipo de insatisfação, de um modo geral, tanto das duas equipes, das duas torcidas, enfim. Presidente, nós estamos de comum acordo que é preciso ter bom senso. Ninguém vai questionar isso, principalmente pela questão do horário. Só que o senhor fez uma ilação contra a federação e está errado. É inverdade essa informação, não está no regulamento. E quem lê a sua nota vai detonar o Petralas, o Tavares, a arbitragem, e o senhor acaba de fazer uma segunda ilação, que é contra a arbitragem não saber o tempo de jogo, ou seja, desconhecer o regulamento.
Que árbitro desconhece o regulamento da competição, presidente? Eu acho que a maioria deles que estão iniciando, Thiago, eles não lêem o regulamento da partida, e você, na hora, você tem que informar o quarto árbitro ou os árbitros de assistência que a partida é 30 minutos, que a partida é 35 minutos. Presidente, o senhor pediu para ter pausa para hidratação, o senhor pediu que colocasse é, essa questão no regulamento e sobre os horários. O senhor questionou, o senhor foi voto vencido quanto à distribuição dos horários? Tiago, a nossa categoria de base do Náutico, eles treinam realmente no horário, geralmente de sol, né? Porque geralmente os jogos são nos horários de sol. E a questão do horário 10h30, para a gente não seria tão ruim, mas o problema foi ter acontecido às 10h30, às meio-dia e 10, né? E colocar no regulamento alguma coisa tanto responsabilidade, tanto dos clubes, tanto também da federação. Eu acho que ambos têm que fazer de tudo para que isso não aconteça nos próximos regulamentos das competições, Tiago. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor pediu para ter a pausa e questionou o horário ou o senhor foi voto vencido? Tiago, na montagem da tabela, na montagem do regulamento, isso não foi nem lembrado nem por mim, nem por nenhum outro dirigente. E também no dia do jogo, eu não fico dentro, junto com a comissão, mas eu acredito que foi solicitado lá para se ter o bom senso de dar a pausa para a hidratação dos meninos, Tiago. Mas, presidente, aí é uma coisa que eu não entendo. O Náutico, a gente elogia o tempo todo que ela é uma equipe voltada para a base, para as categorias de base. Teve um ano que subiu, caiu, e o ex-presidente Júlio César afirmou que não ia mais colocar no profissional. Se vocês mexem só com isso, qual é a dificuldade de vocês irem para uma reunião de arbitral pensando no cuidado dos atletas de vocês? Eu tenho muita dificuldade para compreender, porque vocês arrebentaram a federação, e tem que arrebentar mesmo, porque eles são os organizadores, mas a partir do momento que o senhor não fala nada, o senhor é conivente com isso. A que se explica essa falta de atenção tão grande no dia do arbitral? Tiago, a gente não vai tirar nossa responsabilidade também nessa parte, também não vamos nos fugir disso, mas serve de alerta para o próximo arbitral, para que cada um, não só eu, mas todos os presidentes que participam de reunião e montagem de tabela e de competição, fique atento a todos os pontos que possa melhorar a competição e, principalmente, garantir a segurança dos nossos atletas. Ô, presidente, o senhor que assumiu recentemente, falta foco no dia do arbitral, porque a gente viu um monte de lambança. Nós estamos falando agora do Náutico, porque é uma questão que o Náutico emitiu uma nota de repúdio e a gente está vendo que o Náutico foi conivente com essa situação. Ou seja, a culpa não é só da federação, como nunca é só da federação. Mas a gente vê lambança no estadual Série A, Série B, 4 jogos para Campo Grande, 2 jogos no mesmo horário, não tem no estádio. Eu vou perguntar, eu queria que o senhor falasse pelo senhor. Qual que é a sua maior preocupação no dia que o senhor vai para o arbitral? Bom, Thiago, primeiramente, a federação, ela já tem os regulamentos pré-determinados. Você vai lá discutir realmente aqueles pontos, principalmente que é o modelo de competição, o modelo de disputa, né? E você pega vários pontos, você vai discutindo, e chega um determinado momento que as falhas vai acontecer, e a gente espera que esses erros, principalmente por parte de todos, não venha mais a acontecer, principalmente a parte de editação, a parte de conhecimento também por parte da equipe de arbitragem, o formato do jogo, o formato da competição, o tempo, enfim, para que ninguém chegue no campo lá sem ter o conhecimento do regulamento. Presidente, o senhor vai
oficializar esse repúdio contra a arbitragem, porque pela segunda vez o senhor fala que o árbitro desconhece o regulamento, principalmente no tocante ao tempo. Ou o senhor pretende ter uma conversa particular com o presidente Augusto Ortega? Tiago, no mesmo dia do jogo, nós conversamos com o presidente também do União ABC, que iríamos fazer uma representação conjunta diante da parte da comissão de arbitragem ao presidente Ortega sobre a atuação da equipe de arbitragem no jogo do Sub-11 desse sábado. Presidente, uma curiosidade que eu tenho, até falei sobre isso outro dia, as duas últimas finais do Sub-13, poucos gols. A última, no caso, um gol em 180 minutos. Eu fico bastante preocupado porque categoria de base, principalmente no Brasil, né? O Brasil sempre foi um país que produziu muito talento ofensivamente falando. A gente aqui no estado tem visto essa situação se repetir. Ano passado, com o Operário também, mesma situação. A que se deve, na sua opinião, o baixo número de gols, principalmente na hora da final das competições de base? Tiago, foi como eu te falei, nos últimos 2 anos, Tiago, está muito parelho, principalmente em 4 a 5 clubes aqui de base, né, que trabalha com crianças e adolescentes, nessa igualdade competitiva entre os clubes, entendeu? Então, são muito bem estudadas, muito bem montadas, para que chegar numa final, realmente, o número de gols realmente vai cair. Não, pode ser, Thiago, que mudando de um ano para o outro, como muda também a idade dos meninos e as suas categorias, né? Tem ano que uma equipe vai ficar mais forte, outra vai ficar mais fraca, mas nesses outros 2 anos aí, tanto as categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, todas as equipes estão muito bem trabalhadas, com atletas de alto nível, Thiago, em ambas elas, né? E por isso eu acredito que tenha esse pouco número de gols aí apresentados, principalmente nas suas finais e semifinais das competições das categorias de base. Ô, presidente, para a gente finalizar, eu queria que o senhor explicasse essa parte da nota que diz assim: o Náutico não é laboratório da federação ou da arbitragem. Não queremos privilégio, não queremos favorecimento. Queremos respeito, organização, preparo, cumprimento do regulamento e profissionalismo. O senhor não acha que, ao citar algo que não existe no regulamento, o senhor não falta respeito com a federação, com a competição e principalmente com as pessoas que leram a sua nota? Olha, Tiago, no meu ponto de vista, eu acho que não, Tiago. A gente coloca as coisas para realmente ser lidas e ser tanto criticada como também entendida. Então, cada um tem uma opinião nesse sentido, entendeu? E a questão de não ser laboratório é no sentido, Tiago, de que as pessoas que vai participar de uma determinada competição entenda o nível competitivo, coloque pessoas de um conhecimento mais apurado em todos os sentidos, Tiago, para que nem, seja imparcial na condução, principalmente de um jogo de futebol, e principalmente na condução de um jogo de crianças e adolescentes que estão em formação. A gente preza muito por, dentro de 2 anos aí, Tiago, a gente conseguiu ter poucas incidências entre torcidas adversárias, isso foi um trabalho que a gente faz internamente junto com outros presidentes, para que converse com os pais, com os torcedores, para que vá realmente para o estádio para torcer pelo seu filho, torcer pelo seu time, e não agredir de forma a torcida adversária, vá realmente para torcer e para que os meninos, incentivar os meninos a fazer um bom jogo na parte desportiva, sem violência. E eu acho que nós evoluímos muito nesse sentido aí nos últimos 2 anos. E a gente vai continuar nesse processo, Thiago, de realmente tentar passar para os meninos que a rivalidade tem que ficar dentro de campo entre os 22 jogadores que estão ali jogando.
E fora dela, Tiago, a gente tem que trabalhar para que a gente tenha formado, no final do processo, crianças, adolescentes, em pessoas do bem, em pessoas que saibam competir, que saibam perder, que saibam vencer, e o mais importante, que tenha uma formação social preparada para o mundo e que possa enfrentar toda e qualquer dificuldade. Presidente, obrigado pela atenção, microfone sempre aberto, boa sequência no trabalho. Obrigado, Tiago, obrigado a todos aí pela oportunidade, e o Náutico está sempre à disposição de vocês e de toda a imprensa, tá bom? Um grande abraço a todos. Tá aí, presidente Zito Manuel do Náutico participando com a gente aqui